Bênçãos, ó Pai, nesta noite de terça-feira, hoje 14 de agosto de 2018, nós estamos aqui, Senhor, nesse bairro, aqui em Betim, Ciprolândia, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua compaixão. Ajuda cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero apenas, nessa noite, fazer uma leitura. Se Deus pôr no meu coração fazer um comentário, eu farei um comentário. Mas eu quero prosseguir aqui orando, muito embora minha garganta está um pouco muito usada, a garganta esse tempo aí, esses dias. Estou tomando assim alguns, uns remedinhos para melhorar as cordas vocais, que foi muito esses dias aí tivemos cultos bem intensos, né? Cultos bastante intensos, mas graças a Deus por isso, né? Nessa noite eu quero falar sobre o que havia antes de não haver nada. O que havia antes de não haver nada. O que havia antes do princípio. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas na verdade eu queria falar antes disso. Eu queria falar de algo antes disso aqui. Antes do princípio. Por isso que o tema nessa noite é o que havia antes de não haver nada. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai, somente o Senhor para nos encher da Tua graça. Somente o Senhor para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos feitos. Somente o Senhor para nos dirigir. Somente o Senhor para nos dar a força que nós necessitamos. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. O que havia antes de não haver nada? Uma das grandes ambições da humanidade, em termos científicos, é descobrir de onde viemos ou quem somos nós nesse imenso universo. E qual a razão de tudo? Por isso, grandes corporações da engenharia mecânica, junto com a física quântica, constroem aparelhos, satélites, sondas e enviam espaço adentro, sondando uma parte da malha do universo, fazendo pesquisas e querendo colher tais descobertas, gastando trilhões e trilhões de dólares em pesquisas. Graças a Deus nós temos um profeta. Amém? Nós não precisamos pilotar uma espaçonave e sair do nosso sistema solar. Não precisamos ir a planetas, a sistemas, a cosmos distantes do nosso para descobrir uma origem. E a nossa descoberta está bem próxima de nós, está na minha mão nessa noite aqui. A Bíblia. A palavra está na minha mão. Aqui está a resposta de todo homem. Para todo homem. Amém, irmãos? Aqui está o mapa. Aqui está a bússola. Aqui está. O profeta para esta era disse que não é preciso gastar um centavo com tal busca, e sim um desejo por Deus em suas almas, e assim obterão suas respostas através do livro chamado Bíblia. A palavra de Deus que nos mostra de onde viemos, princípio, quem somos, presente, e para onde iremos, futuro. Amém, irmão? No final.
Então aqui está o mapa. Aqui está o mapa. Você sabe que se uma pessoa está peregrinando em algum lugar e se ele não tem conhecimento da área, ele se perde, né? Nós estamos nessa terra apenas peregrinando, mas nós temos o mapa, está aqui na Bíblia. Amém? Nós temos aqui o mapa, a Bíblia. Nós somos peregrinos em terra estranha. E numa terra estranha nós não conhecemos, a não ser que temos um mapa para poder sair, entrar. E Deus nos deu sua palavra. Nós temos aqui o mapa, a bússola, que aponta para Cristo. Amém, irmãos? Que aponta para a palavra. Então o irmão Branham disse, não precisa gastar um centavo. Basta olhar na palavra. E a palavra tem a resposta para tudo. A palavra mostra a nossa origem, de onde viemos. A palavra mostra quem nós somos e por que estamos aqui. E a palavra também nos mostra para onde iremos e por que temos que ir. Amém, irmão? Mas o que havia antes do princípio para ter um princípio? O que havia antes do princípio para ter um princípio? Antes de tudo, não havia nada. Essa expressão é muito interessante. Antes de tudo, não havia nada. E mesmo não havendo nada, já havia tudo. Amém, irmãos? E por que havia tudo não tendo nada a princípio? Muito bem, vamos devagar. É como um vazio, um silêncio. Mesmo que qualquer coisa existia, não havia vestígio nenhum de existência. Nem luz, nem escuridão, nem trevas, nem som, nem ruído, nem nada. Mas todavia havia algo ali o tempo todo e todo o tempo. Amém? Mesmo que tempo algum existia. Mesmo que tempo algum existisse. Mesmo que qualquer elemento existisse. Antes disso, precisaria de átomos, moléculas, e nem isso existia. É aí que entra a Bíblia. Pois ela diz que Deus criou todas as coisas invisíveis, sendo Ele mesmo invisível. Amém, irmão? Amém. Primeiro Ele criou as coisas invisíveis. Amém? Amém? Como se cria uma coisa invisível? E a própria Bíblia diz isso. Ele criou todas as coisas através da palavra do seu poder. Tanto as que estão no céu como na terra. As visíveis e as invisíveis. Amém, irmão? Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Só tem uma coisa que não tem como estar discutindo, é como ele criou ou se fez a si mesmo. Isso colocaria e faria as pessoas entrarem em parafuso. É verdade. Não havia nada visível, nada tangível, nada audível. E da vastidão do nada surge alguma coisa. Deus então quis sair desse ambiente sem sentido. Sem sentido algum. E dar ou começar a dar sentido. Amém, irmão? Amém. Porém, sendo ele a eternidade, não quis ter pressa. Não quis ter pressa em sair desse caos e assim por bilhões e milhões e trilhões de anos, se é que pode ser contado. Ele deu seu primeiro gesto. Apenas um simples mover levou bilhões de anos. Amém, irmãos? Nesse instante ele começou a ter pensamentos,
mas todavia estando e se vendo e percebendo estar só. Então ele teve que conviver com seus próprios pensamentos por bilhões de anos. Bilhões. E sendo ele tudo e não havendo nada, e com todo o poder, estendeu-se no seu pensamento eterno uma ação, um plano, uma busca, que se tornou numa odisseia eternal. Ele não queria conviver com seus pensamentos mais, mas queria que eles convivessem com ele. Amém, irmão? Amém. E para isso tudo começar ou dar início, tudo tinha que dar início saindo dele mesmo. E isso se tornou quando ele disse uma palavra. E assim, cada palavra que ele falaria tomaria uma forma não ainda visível, mas já era o começo de tudo, não sendo nada ainda. Os irmãos estão entendendo? Nesse período, percebe-se então um Criador, que a princípio torna tudo informe, isto é, sem forma. Tudo informe, sem forma alguma, não tendo em vista nada, diante da possibilidade de fazer ou criar ou trazer qualquer coisa, se tornaria então um Deus. Mas mesmo depois de dar o primeiro movimento de seu pensamento através de bilhares de anos, não era ainda Deus. Não era ainda Deus algum. E nem se sentia assim por não ter exercido poder algum para a criação. Depois de longos bilhões de anos, se assim podemos dizer, fez dos seus pensamentos uma atribuição para cada um deles. E assim seus pensamentos tornaram-se seus atributos. E por bilhões de anos conviveu com seus atributos. E só nisso Deus já se sentia feliz. Amém, irmão? Amém. E Deus já se sentia feliz. Só nisso. Os irmãos, entendendo? Ele já se sentia assim, feliz. Por não ver, já se sentia feliz. Pois antes de existir mundo algum, esses atributos, pensamentos, já se alegrava com ele. Onde tem Bíblia para isso? Jó. Amém, irmão? Amém. Já se alegrava com ele. Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu quando eu estava firmando? Deus foi regressando, de trás para frente. Onde estava formando os céus e assim, e os filhos de Deus. Aí ele foi lá no final. E os filhos de Deus se alegravam com tudo. Amém, irmão? Amém. Primeiro, os seus atributos. Amém, irmão? Seus pensamentos que ainda estavam informe, não havia forma alguma, mas mesmo assim ele já estava feliz por isso. Amém, irmão? Amém. Vejam bem, ele não poderia usar poder algum, sendo que tudo era uma mesma condição e situação, sem variação para nada. E assim, nesse grande drama, deveria haver algum contraste. Não havia contraste algum. Você não sabia o que era preto, não havia branco, não havia nada. Não havia alto nem baixo, não havia largura nem profundidade. Não havia tamanho, não havia peso, não havia nada. Você não sabia o que era em cima, o que era embaixo. Você não sabia o que era lado, o que era direita, o que era esquerda, porque não havia nada. Quer entender, irmão? Mas para isso ele, por sua vontade e escolha, deveria fazer escolhas, eleger coisas, e nisso formular um plano, e desse plano trazer para ele algo no qual ele pudesse usar. Isto é, seus poderes, nos quais estavam isolados somente nele. Vocês estão entendendo isso, irmão? Os seus poderes estavam isolados nele. E seus poderes só poderiam ser usados na escolha de qualquer coisa e para o seu fim. E isso é com qual poder ele usaria para tratar com aquilo, visto que nele havia poder para criar, poder infinito, presciência, onipotência, onipresença. Os irmãos,
E qualquer coisa que alguma vez se moveu no universo e em suas dimensões ou teve vida, saiu dele por sua palavra. Mesmo que algumas delas vieram a se perverter períodos gigantescos de anos depois, no qual Lúcifer, por exemplo, se tornara depois em um diabo, mas a princípio ele havia saído da boca de Deus. Quem entendeu isso? Os irmãos entenderam? Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Nós nem entramos em Gênesis 1 ainda. Nós estamos lá atrás, bem antes do princípio dos princípios. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, Deus estava convivendo apenas com seus desejos, com seus pensamentos. Seu companheirismo era o seu desejo. Seu companheirismo era a sua vontade. Deus, então, permaneceu só com seus atributos. Seus atributos. Com seus desejos. Eles haviam se tornado seus pensamentos. E que seus pensamentos se tornaram em atributos. E assim o primeiro companheirismo deste grande ser eterno estava obtendo através de seus atributos. Este grande ser sabia que, quando viesse algo de sua existência, vindo a ser fora e externamente dele, ele sabia que deveria haver uma regência, ou seja, uma harmonia, no qual todas as coisas tivessem um lugar e uma posição de sua grande regência. Isso é chamado de posição, ou posicionamento, ou alinhamento. Ou seja, que todas as coisas que viessem a ser criadas soubessem e tivessem ciência de que tal criação não estaria por conta própria. Amém, irmão? Mas que deveria entender sua inferioridade e entender a superioridade infinita deste grande ser eterno. Em outras palavras, tudo criado e tudo feito ou formado, de alguma forma deveria render glória a Ele. Amém, irmão? Amém. O eterno, no qual até neste instante dessa matéria, ainda não havia se tornado Deus ainda. Até nesse instante da matéria, ele não tinha se tornado Deus ainda. Quem está entendendo, irmão? Porque Deus, a palavra Deus, significa objeto de ser adorado. E até nesse momento não tinha nada. Ele não tinha ainda sido adorado. Esse ser eterno queria louvor constante, glória constante, e sendo assim, toda a criação deveria estar sob cuidados, assim como na sua presença, e nisso colocaria a criação a inclinar para a sua adoração. E nisso ele criou seres angelicais, hostes, e deram a eles seus deveres e cuidados, para que entendessem o porquê e para que foram eles criados. E quando isso foi feito, eles renderam a este grande ser adoração. E neste instante, ele havia se tornado Deus. Amém, irmão? Ele criou os serafins para lhe dar louvores e glória, estando sempre diante de sua presença. Ele criou os querubins para que fossem protetores do que ele havia criado. Ele criou anjos para que fossem seus emissários, seus mensageiros. E a cada um deles, Deus deu a eles nomes e funções e deveres. Amém, irmão? Veja, não pode se contar tempo para Deus, porque não existe tempo. Ele tem todo o tempo do mundo, né, irmãos? Ele tem todo o tempo que se pode achar dentro da eternidade. Isto é, se pode achar tempo na eternidade. Deus não tem pressa. Nós é que é apressado. Amém, irmão? Nós é que somos apressados. Mas em Deus não tem pressa. Porque Deus não precisa do tempo. Daí em diante, este Deus que agora é adorado, passa a criar os mundos. E neste caso seriam as dimensões. E por um lado é chamado de mundos pelo apóstolo Paulo, que pela palavra criou os mundos. Amém, irmão? São dimensões.
Pela palavra criou os mundos, são dimensões. Pela palavra, como disse o apóstolo Paulo, esses lugares eram informes e inabitáveis, como no caso da quarta, quinta e sexta dimensão, pois a sétima era a densidão de Deus, no qual nada poderia preenchê-lo. Porém, as três primeiras viriam ainda a existir. Então, quando Deus estava criando os mundos, sétima, lugar seu, sexta, quinta e quarta tinham sido criadas. A primeira, a segunda e a terceira não tinha ainda, porque tinha que ser física na Terra, que é luz, tempo e matéria. Quem entendeu, irmão? Amém. Vocês estão compreendendo isso? Daí em diante, este Deus que agora é adorado, passa a criar os mundos, e neste caso seriam as dimensões, e por um lado é chamado de mundos pelo apóstolo Paulo. Esses lugares eram informes, isso é, sem forma, e inabitáveis, como no caso da quarta, quinta e sexta dimensão, pois a sétima era a densidão de Deus, no qual nada poderia preenchê-lo. A quinta pode preencher, a sexta, a quarta, a primeira, a segunda, a terceira pode preencher, mas a sétima não pode preencher. Quem entendeu, irmãos? Vejam bem. Aí está. Porém, as três primeiras viriam ainda a existir em bilhões de anos depois, na formação da Terra, e depois do pecado, como no caso o tempo tinha que entrar, porque não havia a dimensão do tempo ainda. Quem entendeu, irmão? A luz não tinha vindo ainda, tempo não vinha e matéria não tinha vindo ainda, porque tudo era informe ainda. A quarta dimensão é informe, a quinta também. São onde fica coisas espirituais. Está entendendo, irmãos? Amém. Isso, quinta. Então veja, e para que as coisas ganhassem vida ou matéria, foi preciso uma palavra de grande expressão, ou seja, uma única palavra, haja. Amém? Amém. Haja. Esta primeira expressão falada nos corredores da eternidade toma forma de uma grande, gigantesca explosão que jamais será produzida com qualquer bomba ou arma que o homem possa criar. Pois através desse grande átomo, vários átomos se desprenderam e delas várias e milhares e bilhares de moléculas se partiram, e nisso estava Deus escrevendo sua primeira Bíblia. Amém, irmão? O cosmos. E nisso Deus estava escrevendo sua própria Bíblia, porque nesse primeiro átomo, partículas e partículas, algumas viraram estrelas, sóis, os astros. Amém, irmão? Amém. Deus estava escrevendo sua primeira Bíblia. Amém? Amém. Vários átomos se desprenderam, e delas várias e bilhares e trilhares de moléculas, infinitas moléculas e partículas, se partiram, e nisso estava Deus escrevendo sua primeira Bíblia, o cosmos, o zodíaco, mais propriamente chamado de hoje pela visão natural de universo. Quem entendeu, irmãos? Pela qual veio a ser visível, pela palavra falada de Deus, como Paulo nos ensina. E assim, Deus passa a estabelecer uma ordem ao cosmos, colocando em ordem astros, estrelas, galáxias, planetas, e assim continua até hoje na expansão, através da palavra que uma vez foi falada. Amém, irmão? Isso aqui não foi fácil escrever, não, irmão. Foi difícil. Amém, irmãos? Através da expansão. Amém? Agora, lá no princípio do princípio. Aleluia, graças a Deus. Amém, irmãos? Por isso que o homem não pode, ele não pode estudar Deus. A gente chega a falar isso aqui porque nós temos um profeta. A gente temos um profeta. Nós falamos isso aqui porque temos um profeta. E olha que nós não somos profeta. O profeta foi em lugares que nós, a nossa mente, ou seja, a nossa postura, a forma que nós fomos criados, não foi, porque cada um, Deus fez uma forma. E o profeta já veio nesse mundo projetado.
para depois, quando vier ao mundo, projetar as visões. Amém, irmãos? Que vai além do infinito. Então nós falamos isso aqui porque nós temos um profeta. Deus mostrou ao profeta no seu grande óleo de águia até certo ponto. E nós, através da sua revelação, nós viemos aqui. Amém, irmãos? Mas isso através do profeta. Você vê que da hora que nós estamos falando, dos minutos que nós estamos falando, não chegou nem em Gênesis ainda. Não chegou nem no versículo 1 ainda. Vocês estão entendendo? Nós não chegamos nem no versículo 1. Nem no versículo 1 de Gênesis, quando começa a tomar físico, quando a matéria começa a ficar, quando o organismo vem à vida, quando tudo começa a ficar orgânico, começa a ficar visível, matéria. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque tudo primeiro teve que ser feito informe primeiro. Teve que ser informe. O próprio Deus, na forma de morfe, informe, depois se tornou visível através da matéria. Vocês estão entendendo? Deus invisível, informe, morfe, veio então a ser manifestado em carne. Você pode observar que o próprio Deus teve que sair desta dimensão invisível para se formar diante de um ambiente, de uma dimensão que já estava formada. Porque você e eu, por exemplo, você está aqui, você fala assim, eu tenho corpo, nós somos formados. Corpo é carne, ossos e sangue, vamos dizer assim, nervos e ossos e sangue e tal. Mas vocês não entendem, se eu for explicar agora, vocês não entendem que nós aqui, se fosse voltar atrás da nossa origem, lá quando com Deus começou, nosso corpo é tudo cheio de moléculas, tudo isso aqui é átomos e moléculas, isso tudo aqui. Aqui tem trilhões e trilhões, não pode nem se contar o quanto de moléculas está aqui. Nosso corpo é tudo átomo e molécula. Estão entendendo, irmãos? Os átomos que formou o líquido, os átomos que formou o corpo, os átomos que formou o osso, as moléculas, átomos que formou todas essas coisas. Aí você fala assim, tem molécula na água? Tem. Tem molécula no ar? Tem molécula no fogo? Tem. Tudo tem molécula, porque tudo aquilo que você pode ver através dos seus olhos, tudo é molécula. Foi formando, ganhar corpo. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse computador, por exemplo, aqui que está na minha mão, esse notebook, para ele chegar a ser um notebook comprensado do jeito que está aqui, bonitinho, todo ele é feito de partícula. O que tem aqui dentro? O que tem aqui? 16 elementos. Aqui tem ferro, aqui tem magnésio, aqui tem um monte de coisa. Estão entendendo, irmão? Tudo isso aqui é molécula. Tudo isso aqui é molécula. Se eu tacar fogo nisso aqui, tacar fogo e o fogo comer isso aqui, o fogo vai comer isso aqui e vai mandar de volta os gases que eram antes. Amém, irmão? Amém. Vai voltar a ser partículas e moléculas como ele era antes do princípio, como o homem veio a fazer. Eles voltam para ser átomos outra vez. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Nosso corpo é cheio de átomos, de moléculas. Cheio de átomos e moléculas. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem de um cientista no Reino Unido, se não me engano, criando moléculas para fazer com que o corpo do homem pudesse ficar mais novo. Ele disse o seguinte, nós não podemos garantir a vida prolongada, porque a morte não tem jeito. Mas fazer com que as moléculas de dentro possam ser mais fortes um pouquinho e ficar mais tempo, nós podemos fazer. Estão entendendo, irmão? Isso é molécula. Vocês estão entendendo? Nós todos somos feitos de moléculas e átomos. Que antes de ser isto, antes de nós tornarmos o barro, antes disso eram moléculas e átomos. Nós somos produto de uma palavra falada, mas que esta palavra trouxe uma explosão de um grande átomo, e desse grande átomo, vamos dizer assim, desse grande átomo que é o próprio Deus, de sua própria palavra, saiu então tudo aquilo que poderia vir ao mundo da existência, sendo na sua posição, vista pelo plano de Deus, na sua forma original.
Então Deus viu cada coisa de uma forma. Deus não colocou tudo num só parecer. Quem é, irmão? Tudo num só parecer. Não, quando Deus começou na sua criação, ele não, já pensou se no mundo fosse só passarinho? Só gado? Fosse só gado no mundo, só passarinho no mundo, só homem no mundo, e não tivesse a lei do contraste. Tinha que ter o baixo para eu saber o que é alto, tinha que ter a descida para eu saber o que é subida, tinha que saber. Vocês estão entendendo, irmão? Se ficar só no contraste só, ficar somente branco, ninguém saberia. Vocês estão entendendo, irmão? Para isso Deus estava fazendo isso. E os cientistas estão querendo buscar tudo isso aqui que eu estou falando. E os cientistas estão comendo dinheiro, bilhões e trilhões de dólares, para saber isso aqui que eu estou falando essa noite. Amém? Amém, irmão? Então, vocês estão entendendo? Então foi através desse ato que Deus saiu de um estado e passou a habitar num Logos. Entendeu agora? Veja bem. Aí você observa bem que quando Deus falou a sua palavra, a palavra falada foi falada, aquilo denunciou ou declarou Deus. Estão entendendo, irmãos? Quando Deus falou a palavra falada veio e o haja aconteceu, ali foi uma denúncia. Deus, ali foi denunciado, declarado. Amém, irmão? Deus, e ali começou o eterno princípio da palavra. Vocês entenderam essa palavra? Ali começou o eterno princípio da palavra. Pois foi o verbo que saiu dele. Amém, irmão? E essa palavra então habita no Logos. O que saiu de Deus? Saiu o Logos. Saiu a palavra. E ele sai do invisível e agora vai para o Logos, que é a sua própria palavra. Algo que pudesse achegar um pouco para saber quem ele era. Amém, irmão? E mesmo assim, muito longe de ser declarado, como foi há 2 anos atrás. Como veio na forma visível manifestada em carne humana. Muito longe ainda de se acontecer. Não tinha nem colo de fogo ainda para aparecer mais um pouco. Não tinha nem uma nuvem para aparecer mais um pouco. Está entendendo, irmão? Aleluia. Amém? Foi através desse ato que Deus saiu de um estado e passou a habitar no Logos. Aí você vai ver como é que Deus é eterno, pode habitar no lugar. Ele habitou na sua palavra, amém, irmão? O Logos é a palavra que saiu de Deus. Amém? Aí Deus está em sua palavra. Como é que Deus tão grande pode estar em um lugar? Deus está em sua palavra, amém, irmão? Esse é o Logos que saiu de Deus. E esse Logos foi o verbo, a palavra. Isso o identificou. Trouxe uma identidade a Deus como sendo a própria palavra. Ele entrou no Logos, passou a ser a palavra, e através dali se expressou, falou, ou seja, trazendo à existência o que era algo ainda informe, e aos poucos foi dando forma. Amém, irmão? E essa pequena forma, o profeta a chama de um pequeno ralo. É só, um pequeno ralo. E nesse ralo ele começou a se mostrar. Era o Logos. Amém, irmão? Conforme uma luz. E Deus é luz. Amém, irmão? E habita na luz. E nessa luz ninguém pode chegar lá. Porque ele habita na luz inacessível. Ninguém pode chegar lá. Pois ele habita numa luz sem acesso. Ou seja, inacessível. A palavra era tudo que Deus tinha. E a palavra é tudo que nós temos. Amém, irmão? Você fala, pastor, por que a palavra era tudo que Deus tinha? É claro que era tudo, porque através dela vem tudo. Amém, irmão? Porque através dela vem tudo. A palavra era tudo que Deus tinha.
e através dela traria tudo para ele. Tudo que era Deus se concentrava agora nessa palavra, nesse verbo, pois o princípio se deu por meio dela. São João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém, irmão? Amém. Ele estava no princípio com Deus. Olha lá. Vejam bem, a Escritura diz, ele estava no princípio com ele, mesmo sabendo que a palavra soa feminino, mas o verbo soa masculino. Palavra soa masculino, verbo, mas palavra, a expressão palavra soa feminino, mas a palavra verbo soa masculino. E é a mesma coisa. Amém, irmão? Amém. Bem, a Escritura diz, ele estava no princípio com ele, mesmo sabendo que a palavra soa feminino, mas o verbo soa masculino. E como tudo que é criado tem sempre algo sendo o primeiro, Jesus, o verbo encarnado, se tornou primogênito de toda a criação. Amém, irmão? Amém. Aí o povo não entende isso aí. É onde as pessoas têm uma encruzilhada. E nessa encruzilhada ele vem bem. E quando chega nessa encruzilhada ele não sabe qual lugar tomar. Ele não sabe qual rumo tomar. Porque a pessoa pode vir bem, mas quando tem uma bifurcação, ele sabe, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se não tiver os sinais te dirigindo, te mostrando, passe por aqui, vire acolá, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar todo embaraçado. E o problema é que as pessoas, para virar uma curva, estão pegando as interpretações para virar lá. E não precisa virar curva através da interpretação. Precisamos da revelação. Amém. Amém? E como tudo que é criado tem sempre algo sendo o primeiro, criado, presta atenção. Tem que ser algo vindo primeiro. Jesus, o verbo encarnado, se tornou primogênito de toda a criação. Mas no pensamento de Deus. Pois Deus pensou primeiro em quem? Nele mesmo. Amém, irmão? Amém. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Graças a Deus. As pessoas não entendem isso. É verdade. Antes de Deus pensar em você, ele pensou nele primeiro. Amém, irmão? Amém. Vê? Aí está. E como tudo que é criado tem sempre algo sendo o primeiro, Jesus, o verbo encarnado, se tornou primogênito de toda a criação, mas no pensamento de Deus, pois Deus pensou primeiro nele mesmo. Entenderam? Nele mesmo. E antes que ele pensasse em alguma coisa, ele pensou nele mesmo, vindo a existir por si mesmo. E no entanto, ele é antes de todas as coisas. Primeiro e derradeiro, Jesus. Amém, irmão? E no entanto, ele é antes de todas as coisas, primeiro e derradeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que ele, Jesus, Deus emanado, é o primogênito. Amém, irmão? Sim, a palavra, esse verbo, é antes de todas as coisas que possam vir à existência. Por isso que mesmo entre os anjos, como Miguel, ele tinha que ter o principado. Esse logos, verbo ou palavra que saiu de Deus, e Deus então, nesse período, passa a viver nesse logos. E nesta intensidade, Deus estava descendo, concedendo-se a níveis jamais feitos ou alcançados. Mas ele mesmo estava causando isso como forma de aproximação ao grande plano que ele tinha em mente. Amém, irmão? Quando a Bíblia diz, no princípio era o verbo, isso quer dizer que quando Deus resolveu a falar, expressar, mas a palavra é o verbo eterno de Deus. Deus habitava no Logos, que era ele mesmo, em outro estado. Por isso que muitos não entendem o porquê Jesus dizia, o Pai habita em mim. E era ele mesmo o tempo todo, porém, nesse outro estado. Amém, irmão? Amém.
Os irmãos, né? Então, se o verbo fosse uma pessoa e o Logos outra, então o Logos era uma pessoa dentro do verbo. E não era o próprio Deus mesmo. E quando diz o Pai habita em mim, era Ele mesmo o tempo todo em outro estado. Amém, irmão? Estão entendendo? Outros falam, o verbo e o Logos é a mesma pessoa. Jesus diz, eu e o Pai somos um, a mesma coisa. Amém, irmão? Estão entendendo? Bom, é até aqui que nós viemos com essa matéria. Amém, irmãos? Agora era só entrar em Gênesis, agora, capítulo 1. Viemos até aqui para entrar no capítulo 1, versículo 1. Talvez. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Louvados. Graças a Deus por isso.